Falamos mais sobre a expectativa para os atos de 7 de setembro. Bolsonaro deve ir às ruas, inclusive por mais de uma vez, chamou a população para fazer o mesmo. Mas qual deve ser a temperatura desses eventos? É o que vamos saber agora, com a Thaís Arbex, que tem apuração sobre isso, está lá em Brasília. Thaís, uma boa noite para você. Bem, Thaís, antes da operação desta semana, que mirou empresários, a aposta era de um tom mais moderado de Bolsonaro na comparação com os atos de 7 de setembro do ano passado. Essa aposta está mantida? Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente no Agora. Carol, não está mantida. E por quê? Porque desde a operação, como você citou, a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a temperatura em Brasília subiu. Ou seja, aquele clima de tensão entre os poderes que a gente já assistiu inúmeras vezes voltou à tona. E aí, fui conversar, eu e o Kenzo Mastida, fomos conversar com aliados do presidente Jair Bolsonaro para entender qual é o ânimo para o 7 de setembro. E eles são praticamente unânimes em dizer que essa operação contra empresários que teriam defendido um golpe, caso o ex-presidente Lula seja eleito, sim, ela inflou os atos de 7 de setembro. E que agora já não dá mais para saber como se comportará a militância na rua. Como você citou, Carol, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem feito convocações para esses atos, já indicou que quer sim transformar a data, que vale a gente lembrar, comemora o bicentenário da independência do Brasil, em manifestações de apoio à sua campanha à reeleição. Muita gente deve comparecer e o presidente Jair Bolsonaro tem indicado que o tom vai ser outro. Como você também disse, Carol, havia uma expectativa de um tom mais moderado em relação a 2021. No ano passado, todo mundo lembra, na Avenida Paulista, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso bastante duro, com muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, com falas até golpistas, chegou a dizer, inclusive, que não mais acataria nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes. A ordem dessa vez era tentar evitar esse tom, era fazer um discurso mais para os seus apoiadores mesmo, tentando deixar de lado as críticas ao judiciário, ao sistema eleitoral, todas aquelas coisas que a gente já falou algumas vezes aqui no Agora. Mas a operação contra empresários bolsonaristas, de fato, mudou completamente o ambiente. Há um clima de muita apreensão entre aliados, porque dizem que não dá para saber como que o presidente vai se comportar, mas garantem que sim, que essa operação mudou completamente o tom das manifestações. E esse clima de apreensão, ele não se dá somente entre aliados do presidente Jair Bolsonaro. Eu também conversei no Supremo Tribunal Federal e há a mesma percepção de que os atos de 7 de setembro tendem a ser mais tensos e com tons mais agressivos do que era esperado inicialmente. Carol. Obrigada, Thaís. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.